A pauta tributária desse vídeo, da Tributos em Revista, é sobre o Código de Defesa dos Contribuintes. O que é o Código de Defesa do Contribuinte? Ele é uma legislação, uma lei complementar, que foi sancionada recentemente, e ele trata sobre direitos e deveres dos contribuintes e das administrações tributárias, ou seja, dos fiscos municipais, estaduais e federais. Esse vídeo, o foco vai ser em tratar das obrigações, dos deveres e das regras relacionadas à administração tributária, para demonstrar os cuidados que a administração tributária precisa ter para cumprir o Código de Defesa do Contribuinte. É uma legislação recente, é uma lei nova, ela é aplicada em todo o território nacional, então é importante que as administrações tributárias conheçam o que elas precisam estar atentas para cumprir essa regra. E esse ponto é importante. A obrigatoriedade de cumprir essa regra é da administração tributária, é dos servidores que integram a administração tributária. Então, ele, servidor, precisa entender quais são as regras que afetam que estão estabelecidas no Código de Defesa do Contribuinte, para que na sua atuação ele não cometa nenhum tipo de descumprimento dessas novas regras e siga as diretrizes estabelecidas. Também vai ser abordado de forma muito breve a questão do devedor contumaz e do bom pagador, que também são regras criadas pelo Código de Defesa do Contribuinte. Então, vamos iniciar aqui a apresentação do texto da lei, basicamente, e o que esse texto da lei aponta e os cuidados que a administração tributária tem que ter em relação a essa nova legislação. O que vai ser abordado, então? Quais tópicos vão ser abordados nesse vídeo? Vai ser abordada a questão que essa norma é aplicável a todos os entes federados, então todos os municípios, estados e a União têm que cumprir as regras que vão ser aqui tratadas. Existem regras definidas no Código de Defesa do Contribuinte que são exclusivas para a administração fazendária federal, para a União, mas são relacionadas a programas de conformidade tributária. As outras regras, as regras gerais, a sua maioria é aplicável a todos os entes federados. Então, tudo que vai ser abordado aqui são regras estabelecidas no Código de Defesa do Contribuinte a serem seguidas por todos os entes federados, pela administração tributária de todos os entes federados. Fundamentação de todos os atos, orientação fiscal a contribuintes, identificação obrigatória dos servidores da administração tributária, proteção rígida ao sigilo fiscal, eventuais responsabilizações administrativas dos servidores municipais por descumprimento das regras do Código de Defesa do Contribuinte e uma breve explanação sobre devedor contumaz e bom pagador. Bom, vamos então à primeira parte, que eu já antecipei no momento de apresentar os tópicos, que é a aplicação nacional do Código de Defesa do Contribuinte. Então, o artigo 1º, parágrafo único do Código de Defesa do Contribuinte, ele estabelece os direitos, as garantias, os deveres e os procedimentos previstos nessa lei complementar são de observância obrigatória em todo o território nacional, sem prejuízo de outros estabelecidos pela legislação tributária. Esta lei complementar aplica-se aos órgãos e entidades da administração pública direta do Poder Executivo da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, ou seja, todos a administração tributária, todos aqueles servidores envolvidos na área tributária, eles precisam observar o Código de Defesa do Contribuinte. Então não é assim, no meu município ainda não tem uma lei que trata do Código de Defesa do Contribuinte, eu não preciso cumprir. Não. O Código de Defesa do Contribuinte é lei complementar de âmbito nacional, norma geral tributária, todos os municípios têm que cumprir, todos os estados têm que cumprir e, obviamente, a União também tem que cumprir através da sua administração tributária. Então, esse ponto é fundamental. Por quê? Porque os municípios, especialmente os municípios que têm maior quantidade, a maior discrepância entre municípios pequenos e maiores, precisam estar atentos, porque essas regras já estão em vigor e têm que ser cumpridas, né, têm que ser respeitadas na aplicação do Código de Defesa do Contribuinte na atuação da administração tributária. Fundamentação de todos os atos. Isso é um reforço, obviamente, pela própria a característica do direito administrativo, no qual o direito tributário está embutido ou compartilha inúmeras regras, né? E no próprio Código Tributário Nacional, nas regras estabelecidas na Constituição, é fundamental que sempre todo ato da administração seja fundamentado. Então, todo ato do fisco, todo ato da administração tributária, seja ele para notificar o contribuinte, seja ele para repassar uma informação ao contribuinte, sempre tem que ter os pressupostos de fato e de direito que justifiquem seus atos. Então, qualquer atuação da administração tributária tem que ser fundamentada. Isso já era uma interpretação derivada das próprias regras do Código Tributário Nacional e da característica, né, do direito tributário e também do direito administrativo como um todo, mas agora foi reforçado. O artigo 3º do Código de Defesa do Contribuinte aponta: a administração tributária deve indicar sempre os pressupostos de fato e de direito que justifiquem seus atos.
né? Também são direitos do contribuinte, lá no artigo 4º do Código de Defesa do Contribuinte, receber comunicações e explicações claras, simples e facilmente compreensíveis sobre a legislação tributária. Então, todo ato do fisco tem que ser justificado. Se o fisco vai informar uma empresa que ele está em débito, que a empresa pode ser protestada, por exemplo, por estar em débito, o fisco vai ter que sempre fundamentar o porquê disso, né? Qual é o débito, qual é a fundamentação daquele débito e por que que ela pode ser protestada, qual é o fundamento legal que estabelece isso. Então, o fisco tem que ter uma atenção significativa muito maior agora, né? Não que antes isso não é uma novidade, porque isso já era uma interpretação dos princípios tributários e administrativos, como já mencionado, mas agora há uma definição expressa disso. E isso pode gerar problemas tanto para a administração, para os servidores envolvidos, quanto eventualmente pela nulidade de um ato de forma muito mais fácil, porque agora existe uma lei que obriga esses apontamentos. Orientação fiscal aos contribuintes, essa também é uma novidade, né? São regras novas que foram estabelecidas no Código de Defesa do Contribuinte, que aponta lá no artigo 3º, a administração tributária deve adotar medidas de transparência e participação dos contribuintes na elaboração e no contínuo aprimoramento da legislação tributária. Então, o fisco tem que ser transparente sempre nas regras tributárias, ele sempre tem que fazer estabelecimento de regras, apontar as regras tributárias de forma muito transparente para o contribuinte e também tem que promover ações e campanhas de orientação dos contribuintes. Então, o fisco tem a obrigação agora também, vamos dizer assim, de promover ações e campanhas para orientar os contribuintes. Então, veja que aqui não é a administração tributária pode, a administração tributária deve. A administração tributária deve promover ações e campanhas de orientação dos contribuintes. Então, o município precisa ter políticas para informar o contribuinte sobre o pagamento, campanhas regulares, sistemas que permitam orientação fiscal e orientação fiscal como? Né? Com explicações claras, simples e facilmente compreensíveis. Né? Não basta ter um lugar que tem o código tributário do município no site. O município tem que ter sistemas de orientação fiscal, né? Mecanismos de orientação fiscal que respeitem o direito do contribuinte, que é o artigo 4º, que é receber explicações claras, simples e facilmente compreensíveis. Então, o reforço aqui, esse ponto, essa é uma novidade, o município deve ter, né, administração tributária municipal, administração tributária estadual, administração tributária da União, deve ter isso. E mais uma vez vale o reforço que a lei não cita o poder executivo como um todo, ele cita a administração tributária. Então, quem integra a administração tributária, que são servidores de carreira, diretores de administração, eles devem exigir do poder executivo que o poder executivo faça isso, porque é uma responsabilidade da administração tributária verificar justamente esse ponto. Então, é preciso ter essa atenção a essa questão da orientação fiscal aos contribuintes. Só para exemplificar, por exemplo, né, a contributo.info é um site de orientação aos contribuintes. Então, os municípios que são clientes da Contributo, né, que patrocina esse vídeo, os contribuintes de municípios, clientes da Contributo, eles conseguem acessar esse site aqui, tem informações sobre a nota, sobre informações do que é a reforma tributária, o que é um tributo. Então, aqui o município, por exemplo, que é cliente da Contributo e tem essa ferramenta disponível aos seus contribuintes, ele pode apontar que o município promove ações de campanha de orientação aos contribuintes. Então, por isso, esse ponto é atenção. O município precisa ter mecanismos para orientar os contribuintes de forma clara, simples e facilmente compreensível. Tá? Indicação obrigatória dos servidores da área tributária. Essa também é uma novidade, de certa forma, mas isso já era um pressuposto também, uma interpretação das próprias regras tributárias, tendo em vista a atividade vinculada do lançamento do tributo, definido lá no artigo 142, parágrafo único do CTN. Então, isso já era, de certa forma, um pressuposto, mas agora ficou definido de forma expressa. É um direito do contribuinte, tá, identificar os representantes da administração tributária e suas funções e atribuições nos órgãos públicos fazendários e durante procedimentos de fiscalização. Aí aqui é importante casar essa regra do Código de Defesa do Contribuinte com o artigo 142 do CTN, que trata dessa atividade vinculada e exclusiva da administração tributária, da autoridade tributária. O contribuinte precisa saber que os dados dele, que as informações dele, né, que as informações tributárias são exercidas por alguém que tem a função e atribuição de fazer isso. Então, quem decide, por exemplo, uma questão se o tributo incide ou não, quem vai analisar um processo administrativo numa primeira instância, num primeiro pedido, num primeiro requerimento daquele contribuinte, é a administração tributária. É ele que vai dar opinião. Não pode ser um consultor externo, alguém comissionado que não tem atribuição para fazer essa análise.
O lançamento do tributo é algo vinculado ao servidor público concursado. Então, o município ele precisa ter atenção a isso, porque o contribuinte passa agora a ter de forma indubitável o direito de saber quem que tomou aquela decisão, aquele documento, aquela situação que foi repassada, quem que analisou. Foi só integrantes com atribuições para fazer isso ou o município passou para um terceiro essa análise, né? Quem são os integrantes dos órgãos públicos fazendários? Qual é a função de cada um deles? Quem que é fiscal, quem que é auditor, quem que é técnico tributário, quem que é o cargo comissionado, por exemplo, né? Vamos supor que o município tem uma diretoria, quem que é o diretor de tributos, se for o estado, quem que é o diretor de fiscalização fazendária, o contribuinte ele precisa ter essas informações, né, dentro dos órgãos públicos, mas especialmente nos procedimentos de fiscalização ou de lançamento do tributo também. Tá? Quem são as autoridades tributárias que vão analisar, qual é a sua função, qual que é a sua atribuição. Então, isso é uma mudança significativa, né? Reforço, não uma mudança, porque isso já era um pressuposto tributário, mas agora uma mudança no sentido de reforçar e deixar claro que isso é um direito do contribuinte. Tá? Então, é uma atenção a todos os órgãos da administração tributária, é isso. Identificar quem que trabalha na administração tributária e quais são as atribuições deles e quais são as suas funções. Se eventualmente o município descumprir algum desses pontos, o Estado descumprir algum desses pontos, o contribuinte vai ter meios agora legais para alegar uma nulidade completa de um lançamento, de uma fiscalização, de uma cobrança ou exigir a responsabilização, dependendo da situação, como vai ser visto aqui na sequência. Proteção ao sigilo fiscal, ainda basicamente vinculado também a essa situação, foi reforçado, né, o direito do contribuinte, lá no artigo 4º do Código de Defesa do Contribuinte, ter resguardado o sigilo das informações prestadas à administração tributária, né? Salvo, obviamente, na hipótese de ausência de sigilo, se a informação não é protegida pelo sigilo, de autorização legal, existem situações no CTN que permitem esse compartilhamento ou determinação judicial, mas, regra geral, todas as informações prestadas à administração tributária pelo contribuinte são protegidas pelo sigilo. E protegida pelo sigilo não significa que as pessoas do município ou servidores do município podem saber aquela informação. Ah, tem um estagiário que trabalha lá no município, na Secretaria da Fazenda, e ele pode ter acesso porque ele integra a administração fazendária, ele está trabalhando lá. Não, essa é só os servidores que têm a atribuição de lançar tributos ou de fiscalizar tributos, ou se o processo está na procuradoria, obviamente com os procuradores, com quem está envolvido dentro daquele processo. Então não é todo e qualquer servidor público municipal que pode ter acesso, é a administração tributária. E externamente mais ainda, se a administração tributária repassa informação num processo administrativo tributário, de uma fiscalização, ou de uma informação daquele contribuinte para um terceiro estranho à administração tributária, por exemplo, que não é servidor, uma pessoa terceirizada, isso pode acarretar quebra de sigilo fiscal. E quem responde por quebra de sigilo fiscal? O servidor público que der causa ao sigilo fiscal. Inclusive, é uma conduta que pode ser classificada, obviamente, né, como crime, né, visto que isso é previsto no artigo 325 do Código Penal. E as regras do sigilo fiscal são estabelecidas lá no artigo 198 do CTN. Então, é um outro ponto que é fundamental, especialmente para os municípios, né, tendo em vista que a diferença de porte de municípios, e tem municípios que às vezes não têm um devido cuidado com o sigilo fiscal, proteção ao sigilo fiscal passou a ser ainda mais fundamental com as questões do direito, com o Código de Defesa do Contribuinte. Então, é um direito do contribuinte ter ciência que as informações dele estão protegidas pelo sigilo. Então, é uma atenção fundamental. Eu volto a apontar, né, essa questão que aqui é a administração tributária. É o servidor que está fazendo análise, que recebeu a informação, que tem que resguardar essas informações protegidas pelo sigilo. E justamente, né, que fala da responsabilização, da possibilidade de responsabilização de agentes públicos da administração tributária, né, é definido lá no parágrafo 8º do artigo 3º do Código de Defesa do Contribuinte, que é a autoridade administrativa que no exercício das suas funções relacionadas à supervisão ou à aplicação das obrigações previstas nesta lei, né, agir com dolo, má-fé, abuso ou excesso, vai ficar sujeito à responsabilidade civil, penal e administrativa cabível na forma da lei. Então, obviamente, né, vai ter que se comprovar dolo, má-fé, abuso ou excesso, né, ou algum equívoco na prestação, na observação das regras estabelecidas no Código de Defesa do Contribuinte, mas a autoridade administrativa, esse é o ponto, o servidor que atua lá na administração tributária, que descumprir eventualmente alguma regra do Código de Defesa do Contribuinte e ficar provado que ele agiu com dolo, com má-fé, com abuso ou excesso, ele pode ser responsabilizado. Claro que aqui é o pode, né? Ou seja, isso aqui vai depender sempre de um processo administrativo e tudo mais, mas vale o alerta para
os servidores que integram a administração tributária ter sempre atenção no respeito às normas do Código de Defesa do Contribuinte. E para finalizar aqui os temas abordados nesse brevíssimo resumo, apenas explicar o que é a figura do devedor contumaz e do bom pagador de forma muito sucinta, voltado aqui mais para os municípios, né, e também para os estados que podem ter essa necessidade, e a União também vai poder fazer isso, então todos os entes federados. O município, né, no caso, pode definir e classificar contribuintes como bons pagadores ou contribuintes cooperativos e dar benesses a esses contribuintes. Benesses que vão ser desde o atendimento preferencial, facilidade de acesso a determinadas políticas fiscais. Isso é definido no artigo 8º do Código de Defesa do Contribuinte. Claro que para o município definir isso aqui, ele vai ter que fazer a legislação aplicável, né? Definir os critérios em legislação específica. O Estado, se quiser definir em legislação específica, a União também vai regulamentar a norma do bom pagador. Também é possível que os entes federados, entre eles os municípios, classifiquem contribuintes como devedores contumazes, né? Regras que aí são regras mais rígidas para fazer isso, exige processo administrativo, mas no artigo 10 e seguintes do Código de Defesa do Contribuinte são tratados justamente como fazer essa classificação devedor contumaz. O que é devedor contumaz? O que isso muda para o contribuinte? O devedor contumaz, ao ser classificado como devedor contumaz, vai ser possível aplicar para esse devedor algumas medidas fora, entre aspas, do âmbito tributário. Por exemplo, baixa cadastral, suspensão da atividade, porque a regra tributária, ela estabelece que não é possível para usar meios coercitivos para cobrar tributos. Então, se um contribuinte deve valores, o município não pode, tecnicamente, fechar a empresa porque ele está devendo tributo. E isso gera dificuldade, especialmente para devedores contumazes que se utilizam dessa prerrogativa, dessa proteção ao contribuinte para ficar trocando de empresa, troca o CNPJ, troca sócio, enfim, ou fica com débitos significativos e não resolve aqueles débitos. Então, por isso foi criada a figura do devedor contumaz. É uma questão que vai exigir uma análise de várias informações, né? Reforça-se, não é tão simples para classificar uma empresa como devedor contumaz, um contribuinte como devedor contumaz, mas no momento que ele for classificado como devedor contumaz, vai ser possível aplicar para eles punições mais amplas do que aquelas meras punições tributárias. Esse inclusive, né, devedor contumaz, é o nome que tem sido mais conhecido à lei, né? Normalmente as manchetes têm sempre destacado essa questão do devedor contumaz, que é tratado no Código de Defesa do Contribuinte. Então, para finalizar, as considerações finais, né, apontar que o conteúdo aqui é um mero resumo, o Código de Defesa do Contribuinte apresenta outras inúmeras regras, por exemplo, tem vários deveres aos contribuintes que não foram observados aqui, pode ser abordados em outros vídeos aqui da Tributos em Revista, determinação de autorregularização, direito ao contraditório e ampla defesa, direito no mínimo, um recurso e várias outras determinações. Então, o Código de Defesa do contribuinte, ele se junta à reforma tributária de consumo, reforma tributária do imposto de renda, para reforçar justamente essas várias mudanças no aspecto tributário, mas o Código de Defesa do Contribuinte ele exige muita atenção, especialmente das administrações tributárias, porque ele traz um rol de obrigações que devem ser observadas e que precisam ter atenção das administrações tributárias de todos os entes federados, municípios, estados e da União.